Ora bem, recebemos esta informação ligada mesmo à morte do vice-presidente de Malawi, vítima de um acidente aéreo, e a esta altura o contacto é com o jornalista Joab Frank Chakaza, do Malawi, para sabermos mais incidências em volta desta tragédia. Good afternoon, Chakaza. We had this information about the plane crash that killed the vice president of Malawi. My question is, how is the people and the government of Malawi is facing this situation? So this is news that has just been confirmed this afternoon through an address that was done by the president that confirmed that the vice president of the Republic of Malawi, Dr. Saulos Klaus Chilima, has passed on. The mood in Malawi is somber and sad, considering that Dr. Chilima was the vice president of the Republic, but he was also the president of a political party called UTM. So people are really sad, and the mood is very, very somber, and everybody is feeling very, very bad about the news. Okay, and what other elements are around this accident? So yesterday we had the information that the airplane has disappeared, and then how did you receive this information, and what is the information around this tragedy? So what we know so far is that a few days ago there was the death of a gentleman who used to be a prominent lawyer in Malawi, and he was once an attorney general for the Malawi government some years back. His death was sudden and shocking as well, and he was a young man, he was a gentleman who was hugely followed by a lot of people and admired and respected by many lawyers in Malawi. So as you would expect, he had a lot of friends in government and even outside. So he was accorded all the respects of a state funeral by the government, and his body was taken to be buried in the northern region of Malawi in a district called Nkatabe. Now, the former vice president, or the deceased vice president, was a personal friend to the departed lawyer, but also being a former government official, he was assigned to go and attend the funeral of this lawyer who had just died. Now, the weather in the northern region has been very foggy and sometimes rainy and very cold around this time. So the plane that was carrying the president started off from Lilongwe, going to the northern region. It was planned to land in Mzuzu, where the president was supposed to go by car to Nkatabe to attend the burial ceremony. However, we are informed that when the plane started off from Mzuzu, it could not land in Mzuzu because the weather was very bad, and they were advised to return to Lilongwe. When they were returning to Lilongwe, that is when the tragic event happened. So as you would expect, it is news that was not quickly shared with the general public, because obviously the authorities were still trying to establish what had happened. But eventually news broke out that the plane had gone missing. So at that time, what we knew was that the plane had gone missing. Apparently, the plane went missing sometime around 10 o'clock in the morning, but news started filtering through the media and social media sometime around 3 o'clock in the afternoon. And then it was confirmed later in an address by the president that indeed the plane had gone missing. However, there were fears that the plane had crashed, but at this time it was difficult to conclude that the plane had crashed. So at this time the news was the plane had gone missing, and they're still looking for it and trying to see if there are any people who are still surviving or anything like that. So people went to bed last night with the news that the plane had gone missing and had not yet been found. And today we woke up hoping and praying that maybe the plane would have been found and the people would have been found alive. But by morning today, we still had not received news that the plane had been found. And this led to suspicions that maybe the plane had crashed and the people might have died.
And that is when we got confirmation around 12 o'clock today that indeed the plane had crashed and all the people who were in the plane died immediately. Okay, Joab, just one last question. What the Malawian law says about the vice president replacement? What will be the next step in terms of government? What I know is that there's a provision that the president can appoint someone to become the next vice president. I am not sure of the particular section, but this is what I know from my gatherings around this issue. The president is at liberty to identify any individual that he wants to make vice president. Okay, Joab, thank you for coming. Thank you very much. Thank you. Estamos a conversa com Joab Frank Chakaza, jornalista de Malawi, em volta mesmo desta morte do vice-presidente Malawi, morte confirmada nesta terça-feira, dia 11. Chilima morreu vítima de acidente aéreo que ontem a aeronave havia sido dada como desaparecida. A informação foi confirmada então que devido ao mau tempo a aeronave despenhou-se numa região no norte de Malawi. Os serviços de identificação civil da cidade de Maputo têm registrado filas enormes de cidadãos que procuram tratar o documento. Com maior destaque para o registro criminal para fins diversos e deparam-se com a lentidão no atendimento. Esta cidadã afirma ter chegado no estabelecimento muito cedo, mas até por volta das 12 horas não havia sido atendida. Este ancião mostrou-se insatisfeito e disse à nossa equipe de reportagem que está no estabelecimento desde as 7 horas e até o período da tarde não havia sido atendido, mesmo sabendo que há prioridade no atendimento a pessoas com deficiência, mulheres grávidas e mesmo de idade avançada têm sempre prioridade em todas as instituições públicas e privadas. Este episódio tem vindo a se tornar recorrente neste local e algumas pessoas chegam a sacrificar suas atividades diárias para tratar o registro criminal. Ao se aperceber da nossa presença no local, este colaborador da repartição central do registro criminal fez questão de tranquilizar os mesmos, pedindo calma e organização para que o trabalho possa ser realizado de forma eficiente. Mas por causa dessa zona que estava fazendo tem 15 pontos. Vamos fechar as portas. Vamos trabalhar por causa disso mesmo. Certo, pacientes, nós estamos a trabalhar sem pressão, mas como se estamos pressionando mais. Mas é que é possível, atendemos desde só uma única pessoa. Enquanto
Seleção moçambicana de futebol vence por 1-bola sem resposta. Os Mambas venceram na noite desta segunda-feira por 1-bola sem resposta a seleção do Guiné-Conakry em uma partida de quarta jornada de qualificação ao Mundial 2026. Jenny Katamo, de grande penalidade, a castigar a falta sobre Efraim na área guinense, marcou o único golo aos 90 mais 4 minutos de compensação. Resultado que coloca os Mambas na segunda posição da tabela classificativa de futebol. O governo de Moçambique, em parceria com as organizações sem fins lucrativos, lançaram hoje em Maputo o relatório de avaliação de risco das organizações sem fins lucrativos no financiamento ao terrorismo. O mesmo declara não haver evidências das organizações sem fins lucrativos financiarem o terrorismo e a sua vulnerabilidade é reduzida. Paula Monjani, falando da falta de evidências e as organizações financiarem o terrorismo. Não há nenhuma evidência. O que é não haver nenhuma evidência? O relatório fez questões, revisão de literatura, fez questões específicas sobre qualitativas de percepções, mas também tinha uma parte de informação muito específica sobre casos em investigação ou julgados. Portanto, não há nenhum caso julgado. Isto para nós foi muito importante durante a redação do relatório, em que não há evidências sobre os aspectos. Nós estamos a dizer que não pode haver um dia que uma organização esteja envolvida, como individualmente qualquer um de nós pode um dia estar envolvido. O que estamos a dizer é que o relatório concluiu que não há evidências, não há um único caso de organização que financia o terrorismo. A avaliação de risco foi feita por uma equipa de coordenação constituída pelos representantes do governo e da sociedade civil, com o apoio de técnicos da Global Center. A avaliação foi efetuada a fim de garantir a aplicação das normas do Grupo de Ação Financeira Internacional GAFI, tal como explica o Coordenador Nacional de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Terrorismo em Moçambique, Luiz Severilo. Se aquele conjunto de atividades não forem resolvidas, 3 cenários ocorrem. Vamos dizer que foram resolvidas, Moçambique sai da lista cinzenta. Porque todas as outras já resolvemos. Não é? Não foi resolvido. O GAFI vai avaliar qual foi o nível de cometimento do governo na aplicação deste processo. Se o GAFI chegar à conclusão de que o nível de cometimento é positivo, vai dizer está bem. Vocês até podem sair, mas dá-nos tanto tempo para vocês cumprirem. Isso. Findo esse prazo, se não cumprem, regressam.